questões técnicas. Hã? Terminar a demonstração. Sim, vou terminar. Mas só recapitulando, tem uma questão que é importante, faz todo dia, né? Eu comentei, mas que vale assim para sequências. Imagina, se você tem uma sequência AN, e é sempre menor ou igual que BN. Para todo N. Digamos, para todo N maior que um certo N0, a partir de um certo ponto. Agora, imagina que essa sequência converge para A e essa converge para B. Então, o que eu digo é que A tem que ser menor ou igual que B. Isso aqui implica que A é menor ou igual que B. O desenho, né, seria assim. Vamos escrever, mas vou fazer o desenho aqui. Imagina que o A estivesse aqui e o B estivesse aqui. A fosse maior do que B. Tá? Por pequena que fosse a diferença, eu boto uma lupa e fica grande assim. Então, o que vai acontecer? A partir de N0, o BN tem que estar aqui perto de B. E o AN tem que estar aqui perto de A. Ora, sim, poeticamente, a gente diz, bom, então esse vai estar perto desse, esse vai estar perto desse, esse é maior, esse é menor, esses aqui vão ficar maiores do que esses. Assim, de uma maneira mais técnica, né? Vamos dizer assim, ó, isso daqui, né? Quer dizer, o AN converge para A. O que isso significa? Que para todo epsilon maior que zero, existe um n epsilon, tal que se n maior que n epsilon, então a n menos a menor que epsilon. O que é a n menos a menor que epsilon? Né? A. Né? Significa que a distância de AN a A é menor que epsilon. Então você tem aqui, ó, quais são os caras que têm distância a A menor que epsilon? Daqui até aqui. Então, a n menos a menor que epsilon, se somente C, o AN está aqui dentro. AN, A menos epsilon é menor que AN, que é menor que A mais epsilon. Alguma dúvida sobre isso? Preciso fazer algebricamente? Algebricamente significa esse cara daqui, a n menos a, ou é positivo ou negativo. Então, a n menos a é menor ou igual que o seu módulo, que é menor que epsilon. Então, isso significa que a n é menor que a mais epsilon, olhando daqui para cá. Por outro lado, a menos a n também é menor ou igual que o módulo de a menos a n, que é igual a n menos a, que é menor que epsilon. Então, jogando o a n para cá e o epsilon para lá, eu tenho a menos epsilon menor que a n. Como é feliz, Sofia? Agora sim.
Hã? Não, pois é, o desenho. Mas, na dúvida, você tem que fazer a conta e conseguir. Né? Mas. Então, ó, o AN vai ficar entre A menos epsilon e A mais epsilon. O A está acima do B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um epsilon menor ou igual que esse tamanho aqui. Por quê? Porque aí eu vou ter A menos epsilon, A mais epsilon. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui a metade, a outra metade eu vou botar para o B. Né? Porque aqui os ANs vão estar aqui. Assim, né? Então, aqui também, né, para todo epsilon maior que zero, existe vamos dizer assim, para todo epsilon 1, existe um n epsilon. Vou botar assim mesmo, um n tio epsilon, tal que n maior que n tio epsilon, implica bn menos b menor que epsilon. Então, se eu pegar o epsilon igual a b menos a sobre 2, que é esse tamanho daqui, a partir do n epsilon, o AN está aqui, e a partir do n tio epsilon, o BN está aqui. E aí o BN vai ser menor que o AN, contradizendo isso aqui. Sim, aqui eu tenho o N tio, o N, e ainda tenho o N0. Então eu vou pegar assim um N barra igual ao máximo entre N0, peguei esse epsilon aqui, né? N epsilon e N tio epsilon. Agora, para N maior que esse N barra, vale isso daqui, e vale, e vale aqui quer dizer, vale o AN entre A menos epsilon e A mais epsilon, o BN entre B menos epsilon e B mais epsilon. E aí significará que o AN será maior que o BN. Então, vamos dizer, N maior que N0 implica que a N é menor ou igual que o BN. N maior que N epsilon implica que, vou usar isso aqui, né? A menos epsilon menor que a N. E N maior que N tio epsilon implica que B mais epsilon, que é esse daqui, é maior que Bn. Agora, como o epsilon é B menos A sobre 2, é só fazer a conta, né? B mais epsilon, aliás, é A menos B sobre 2 aqui, né? Tá certo? Eu estou supondo que o A é o maior, então não posso pegar. Aqui tem que ser A menos B sobre 2. A menos B é esse tamanho aqui. Tá? Então, B mais epsilon é igual a, soma aqui, A mais B sobre 2, e A menos epsilon é igual a A mais B sobre 2. Mágica aqui. Dessa vez o desenho ajudou, né? Então, daqui, ó, sai que, por um lado, vale isso daqui, e por esses dois aqui, eu tenho AN maior que A menos epsilon, que é A mais B sobre 2,
que é o B mais epsilon, que é maior que Bn. Então, se N tiver acima desses três caras aqui, vale ao mesmo tempo que a N é menor ou igual que Bn e que a N é maior que Bn. Isso é inaceitável. Oi. Sei lá, foi. Foi. Também, na verdade, né? Deixa eu ver, como é que eu faria? Às vezes, em muitas situações, é mais fácil fazer por contradição, né? Porque aqui, né, para eu provar o A menor ou igual a B, está ali qualquer erro de arredondamento aqui já faz que o A menor ou igual a B já esteja subjúdice. Se for igual. Mas aqui realmente acho que é mais fácil, mais direto provar assim. Não tem muito. É verdade que. Bom, aqui não tem. É verdade que existem demonstrações em que você só. As demonstrações de existência, principalmente. Aqui não, aqui é só uma desigualdade. Né? As demonstrações de existência, tem algumas que você prova que existe, mas você não tem a menor pista na prova de como que você constrói aquele cara que existe. Então, faz sentido você sempre buscar uma prova construtiva, porque ela, de alguma maneira, dá um algoritmo para você achar o cara que você está dizendo que existe. Nem sempre é tão simples. Às vezes porque, às vezes, a prova construtiva, vamos dizer, ela tem um teorema que implica num teorema, que tem um teorema tal que você usou lá, e você tem que recuar para achar o algoritmo. Mas eu não tenho problemas com as provas por contradição, por absurdo. Você acha que varia muito a técnica de demonstração de uma área da matemática para outra? Comparando a análise com um algoritmista, tende a demonstrar as coisas por certas estratégias e uma análise certa. Não, tem uma diferença seguinte, que a álgebra, ela não tem passagem ao limite. Então, na álgebra, são as... Vamos dizer, pode até ter, mas ficou lá nas hipóteses. Eu, para sacanear os algebristas, às vezes eu digo que 90% dos algebristas fazem álgebra porque não conseguiram aprender matemática. E os outros 10% é porque sabem matemática pra caralho. Porque o cara, para fazer boa álgebra, assim, em grande parte, ele precisa, vamos dizer, fazer álgebra com coisas que vieram de outras áreas. Então, ele tem que conhecer muitas áreas, muitas coisas. Então, às vezes, você está lá fazendo um negócio puramente algébrico, mas por baixo daquilo tem muita topologia, muita geometria, muita análise. Mas, assim, estritamente, a álgebra só trabalha com operações e trabalha no território do finito. A análise é um território muito em que as coisas, a passagem ao limite faz parte do dia a dia. Então, tem uma certa diferença aí, assim.
Embora, quer dizer, na álgebra você prova uma coisa lá para os naturais, aí prova por indução. E também a álgebra, vamos dizer, é um território também de algoritmos. Mas, bom, isso aqui ficou claro assim que quando você tem uma desigualdade, mesmo que ela fosse estrita, eu não poderia garantir mais do que isso. Tá certo? Porque se eu pegar 1 sobre n, é sempre maior. Pega n natural. 1 sobre n é maior que menos 1 sobre n. Mas os dois convergem para zero. Um vem por cima, outro vem por baixo, mas convergem para o mesmo caso. Então, aqui, mesmo que tivesse isso, você não poderia garantir mais do que a desigualdade. Tá? Então, isso foi uma coisa que a gente vai usar sempre. Mesma coisa, né? Você é a mesma demonstração, você supor que f de x é menor ou igual que g de x para todo x, vamos dizer, suficientemente próximo de x0. Então, vamos dizer assim, existe delta 1 maior que zero, tal que se módulo de x menos x0 menor que delta, maior que zero, isso está valendo. Então, pertinho de x0 vale essa desigualdade. Se esse cara daqui converge para um certo A e esse daqui converge para um certo B, né? Quer dizer, o limite quando x tende para x0 de g de x igual a B, e aqui o limite quando x tende a x0 de f de x igual a A, então, mesma coisa, isso tudo tem que implicar que A é menor ou igual que B. Tá? A demonstração é a mesma, né? Se eu supuser que A é maior que B, eu faço isso, pego esse epsilon, aí vai ter um delta 2 para cá, um delta 3 para cá. Acho que cada um deles vai garantir que o f de x vai estar aqui, o g de x vai estar aqui, e aí você pega um delta menor que o delta 1, o mínimo de delta 1, delta 2, delta 3, as três coisas vão valer, e isso está garantido. Tá legal? Melhor fazer isso também para... Sim, melhor. Hã? Faço de novo. Então, ó, aqui a mesma coisa. Eu suponho... Então, agora vou escrever a demonstração. Tá? Suponha que A maior que B. Aí eu digo, tome epsilon igual a menos B sobre 2. Como... Aqui eu estou escrevendo porque eu pensei assim, eu já fiz o raciocínio, então eu posso... Já sei o que eu tenho que fazer, vou sair escrevendo. Então, como o limite, quando x tende a x0 de f de x igual a A, existe delta 2 maior que zero, quer dizer, delta 1 já está aqui, né? Delta 2 maior que zero, tal que se 0 menor que x menos x0 menor que delta 2, então f de x menos A menor que epsilon. Ou seja,
0 menor que x menos x0 menor que delta2 implica A menos epsilon menor que f de x menor que A mais epsilon. Estou usando o fato de que isso daqui é equivalente a isso. Foi o que eu desenhei para o João Henrique e fiz algebricamente para a Sofia. E talvez se tivesse alguém com poderes mediúnicos aqui, eu tivesse que fazer uma versão psicografada, não sei, uma versão fantástica. Então, aqui estou usando isso. Depois, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mesma coisa para o g de x e o b. Então, como limite, quando x tende a x0 de g de x igual a b, existe delta3 tal que 0 menor que módulo de x menos x0 menor que delta3 implica g de x menos b menor que epsilon. Ou seja, 0 menor que x menos x0 menor que delta3 implica b menos epsilon menor que g de x maior que b mais epsilon. Agora, escrevo assim, note que eu apaguei ali, mas o meu A menos epsilon é igual a mais b sobre 2, que é igual a b mais epsilon. Daí segue. Se x então aqui eu vou botar assim, se 0 menor que módulo de x menos x0 menor que o mínimo de delta1, delta2 e delta3, então eu tenho isso daqui, f de x menor ou igual que g de x. Daqui e esse daqui. Porém, temos f de x maior que a menos epsilon, que é igual a mais b sobre 2, que é igual a b mais epsilon, que é menor, f de x é maior que a menos epsilon, b mais epsilon é menor. Hã? Aqui tá com o sinal trocado. B menos epsilon, que é menor que g de x. Impossível. Vou botar entre parênteses porque não cabe mais aqui. Repara que aqui o que eu fiz foi o seguinte, eu já tinha trabalhado no rascunho
eu pelo menos já tinha entendido o que eu tinha que fazer e aí saí escrevendo direto. Tipicamente, uma demonstração, você trabalha no rascunho até dizer, é isso. E aí você... É a mesma coisa quando você toca um instrumento, quando você dança ou quando você escreve um poema. Geralmente tem todo um trabalho. Assim, uma vez eu li uma coisa assim, que eu não sei, que é um texto, sei lá, um texto famoso, um cara que parecia uma coisa tão natural, aí acharam o rascunho todo rabiscado, todo consertado e tal, até chegar na forma certa. Legal isso? E, muitas vezes as desigualdades envolvem módulos. Essa coisa de abrir esse módulo assim é bastante útil. Então, vou apagar aqui. Aliás, o negócio do módulo também. Tem a desigualdade triangular. Ela é mais fácil de entender no triângulo mesmo. Quer dizer, quando você bota assim o vetor A, o vetor B e o vetor A mais B, então é claro que a norma de A mais B é menor ou igual que a norma de A mais a norma de B. E também, né, que, vamos dizer, a norma de A mais B também não pode ficar maior que a norma de A. Aliás, a norma de A menos B não pode ficar maior que a... Vou desenhar assim, melhor, né? Pensando assim. Você tem aqui um cara, outro cara, outro cara aqui. Então, esse daqui, se você quiser fechar o triângulo, a soma desses dois, porque mesmo que você traga esse para cá e coloque esse aqui, você não chega aqui. Né? Então, é a mesma coisa, mas você pode eventualmente expressar isso como uma diferença. Quer dizer, aqui você tem A, B e A menos B. Então, a norma de... Aqui é a norma de... Deixa eu colocar aqui assim. Vou fazer aqui assim. A, B, A menos B. Então, a norma de A menos B é maior ou igual que a norma, vou botar assim também, a norma de A menos a norma de B, em módulo ainda por cima, porque ele não sabe aqui quem é maior, quem é menor, então pode ser um ou outro. Quando você jogar esse aqui, esse é o mais, vamos dizer, trazendo para cá é o mais perto, com esse tamanho, mais perto você vai chegar daqui, é aqui.
Então, você ainda precisa pelo menos esse tanto para poder chegar aqui. Mas isso pode ser simplesmente, vamos dizer, demonstrado algebricamente. Quando você está nos números, isso aqui é só para chamar a atenção que essa desigualdade vale com vetores. Quer dizer, aqui são distâncias, essa norma aqui mede as distâncias no plano, no espaço ou no RN. Então, vai valer uma coisa semelhante. Mas em R, você, modestamente, você escreve, né, que a norma de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, menos x se x for menor ou igual a zero. E aí você abre, né? Ou você pode também fazer assim, né? Você pensa assim, você chama módulo de x igual a A, módulo de y igual a B. Então, x é igual a mais ou menos A, y igual a mais ou menos B. E aí você tem, né, vamos dizer, você sempre pode vamos dizer, então, norma de x mais y, o que isso pode ser? Pode ser igual a mais b, a menos b, menos a mais b e menos a menos b. Tá. Agora, como esses números aqui tem o A e o B são todos dois positivos, né? Nesse caso daqui, a norma de x, aqui você sabe que a norma de x mais y é igual a mais b. Aqui você sabe que a norma de x mais y é igual a mais b também. E aqui, a norma de x mais y, bom, depende, né? Nesses dois casos aqui, é igual a menos b se A for maior que B, ou B menos A se A for menor que B. De qualquer maneira, desses todos, o maior é A mais B. Então, a norma de x mais y é menor ou igual que a norma de x mais a norma de y. Então, vale isso. Norma de x mais y é menor ou igual que norma de x mais norma de y. E sempre você pode fazer, né, se você olhar para a norma de x menos y, você sempre pode escrever de alguma maneira esquisita, né? Quer dizer, você, em vez de fazer isso, você diz, não, eu vou escrever x igual a x, vamos dizer assim, igual a y mais x menos y. Então, você vai ter que a norma de x é igual a norma de y mais x menos y, que é menor ou igual que a norma de y mais a norma de x menos y. E claro, você pode trocar, né? E fazer y igual a x mais y menos x. Mas, de qualquer maneira, olhando aqui, você tem que a norma de x menos a norma de y é menor ou igual que a norma de x menos y. Se você trocar y por x aqui, você não, quem era x agora é y, quem era y é x. Então, você vai ter que a norma de y
menos a norma de x é menor ou igual que a norma de y menos x, que é igual à norma de x menos y. Então, esse é menor ou igual que esse, e menos ele é menor ou igual que esse. Então, a norma dele é menor ou igual que esse. Então, você tem também a norma de x menos a norma de y, e módulo é menor ou igual que o outro lado lá da desigualdade triangular. Oi? Que? Aqui embaixo, esse último? Eu comecei assim, ó. Eu fiz um macete. Eu escrevi x igual a x mais x menos y. Igual a y mais x menos y. Aí usei a desigualdade triangular. Escrevi x, y mais x menos y. Então, a norma desse é uma soma menor ou igual que a norma desse mais a norma desse. Aí passei o y para cá, subtraí o módulo de y dos dois lados, fiquei com isso aqui. Então, isso aqui vale. Em seguida, eu disse, mas se eu trocar, se isso vale para quaisquer x e y, né? Se vale para 2 e 3, vale para 3 e 2. Então, eu botei o y no lugar do x e o x no lugar do y. Então, fiquei com isso daqui. Só que esse é igual a esse. Então, esse número é menor ou igual que isso, e esse daqui, que é menos ele, é menor ou igual que isso. Então, o módulo dele é menor ou igual que isso. Então, é uma coisa que a gente usa também com uma certa frequência. E isso, vamos dizer, garante, de certa forma, a continuidade da função módulo de... Quer dizer, se f... Né, a partir disso aqui, a gente tem o seguinte, né, que se o limite, quando x tende para x0, de f de x igual a A, então, você tem o limite, quando x tende a x0, de f de x menos A é igual a zero. Isso é equivalente. Né? E isso daqui, tender a zero, isso é equivalente ao limite, quando x tende a x0, de módulo de f de x menos A é igual a zero. Porque aqui você vai dizer que você vai ter que estimar o módulo disso menos zero. O módulo disso menos zero é o módulo disso aqui. Que vai cair no mesmo aqui. Agora, tem também o seguinte, que é menos, vamos dizer, não segue imediatamente. Porque todos esses daqui seguem do seguinte, né? Para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que zero menor que x menos x0 menor que delta, implica f de x menos A menor que epsilon. Isso aqui vale para cá, é a definição. Se eu agora disser essa é a minha função e zero é o meu limite, eu tenho isso menos zero, que é isso aqui. Então vale aqui também. E aqui, se eu disser essa é a minha função e zero é o meu limite, eu vou ficar com o módulo disso menos zero, que é módulo disso, e o módulo do módulo é o módulo, então vai cair na mesma coisa. Então, as três coisas aqui dizem a mesma coisa. Por outro lado, a gente também garante o seguinte, que se isso daqui acontece, então o limite, quando x tende a x0, do módulo de f de x é igual ao módulo de A. Por quê? Porque isso daqui vale
Então, para esse mesmo delta, isso daqui implica f de x. Eu tenho que mostrar que isso daqui menos isso daqui, mostrar que o limite disso é isso, é mostrar que esse daqui menos esse daqui, em módulo, fica menor que epsilon. Mas acontece que isso daqui é menor ou igual que módulo de f de x menos a, que eu já sei que para esse delta é menor que epsilon. Então, o mesmo delta que me dá isso, me dá o outro lá. Então, também é uma coisa assim que eu estou falando porque eu saí usando essas coisas, vamos dizer, saí usando que se o negócio converge, o módulo converge, e se é maior ou igual, então o limite é maior ou igual e tal. Então, estou voltando aqui no detalhe. Observa que aqui, esse daqui não é equivalente. Tá? Porque você pode pegar, um exemplo simples, você pega uma função que vale 1 nos racionais e menos 1 nos irracionais. Não tem limite em nenhum lugar, mas quando você pega o módulo é sempre 1. Então, o módulo vai para 1 em qualquer lugar, enquanto a função não vai para lugar nenhum, nunca. Não vai para lugar nenhum, foi um pouco radical, né? Mas fica lá no menos 1 ou no 1. Oi? Teria como usar aquela forma inicial que você mostrou de diferença triangular, usando um pouco do princípio de Pitágoras, ou não, seria só uma maluquice? Sim, vamos ver. No caso do Pitágoras, sim, mas nem sempre você vai ter um triângulo retângulo, né? Então, é meio... Não, e pior, tem o pior. O pior é o seguinte, é que no Pitágoras, vamos dizer, quando você tem assim, A, B, C. Então você diz A2 igual a B2 mais C2. Aí você vai tentar tirar disso aqui que norma de A é menor ou igual que norma de B mais norma de C. Já não é tão simples assim. Mas quando a gente bota... Lembra que eu falei da aula passada que a norma, né, quando você está pensando em vetores, você não está só pensando em vetores geométricos. Aliás, é um exercício que vocês vão aprender a fazer, ou não sei, é pensar geometricamente em Rn. Quer dizer, você vai estar lá com vetores em Rn, um banco de dados que cada elemento do seu banco de dados é um vetor enorme cheio de dados de alguém, ou de alguma coisa. 1 milhão de coordenadas. Mesmo assim, você vai pensar, mas se n fosse, em vez de 1 milhão, fosse 2 ou 3, seria um vetorzinho assim. Aí você pensa geometricamente no plano e, eventualmente, você transfere algumas ideias que você consegue enxergar no plano para o R em 1 milhão. Tá? Mas, de qualquer maneira, pensa assim, nós vamos atribuir um tamanho a coisas que não são geométricas. E não necessariamente esse tamanho vai ter a ver com o teorema de Pitágoras. Eu falei vamos dizer, você está medindo lá a diferença do volume que tem em cada lata de cerveja, né? E você tem um gradado, então você tem, imagina, você tem um negócio comprou lá 6 latinhas de cerveja. Então, cada uma tem um volume, um elemento de R6. Não tem muito por que você medir o tamanho da diferença de 2 elementos de R6, que vai ser uma coisa com 6 coordenadas, por algo como a raiz quadrada, a soma dos quadrados das coordenadas. Pode ser que você use essa medida, mas pode ser que não.
Então, Pitágoras, quando você tem Pitágoras, você fica muito feliz, mas nem sempre vai ter. Então, a desigualdade triangular, sim, é meio um dogma. O menor caminho entre dois pontos tem que ser uma linha reta. Bom, então, e o final da nossa demonstração da desigualdade do valor médio, na verdade, era pegar... Acho que é o seguinte, né? Bom, eu cheguei aqui no ponto beta, e eu tinha o seguinte, né? Vou pensar assim que eu tinha norma de... Vou fazer a coisa mais simples do plano, né? Vamos supor assim, eu tenho FG de AB em R contínuas em AB com G' de X em módulo menor ou igual que F' de X para todo X. Então, estou aqui embutindo o fato de que as duas têm derivada aqui, já que essa desigualdade vai. Né? Então, G de B menos G de A é menor ou igual que F de B menos F de A. Aí eu troquei, não estou com a mesma... talvez seja melhor botar... Não, tá bom, né? Porque eu criei uma... Bom, deixa assim mesmo. Tá? Eu precisei trocar essa desigualdade aqui por uma desigualdade estrita. Por quê? Porque eu cheguei aqui num certo ponto beta, e aqui, digamos, eu tenho G de B, G de beta, menos G de A, menor ou igual que F de beta menos F de A. Até aqui está valendo. E agora eu preciso andar mais um pouquinho, talvez seja a razão dos acréscimos finitos. Eu preciso andar mais um pouquinho. Se o beta é menor que B, eu preciso mostrar que essa desigualdade ainda vai valer um pouquinho mais para cá. Só que se F' e G' forem iguais, eu não tenho como garantir isso. Por isso que eu troquei aqui a minha função, acrescentando um epsilon. Não sei se deixa eu voltar ao meu enunciado original. Eu tinha aqui F de AB em R3, foi meio ousado isso, mas já que eu comecei assim, né? E F de AB em R, contínuas em AB com módulo de norma de F' de X menor ou igual que F' de X para todo X em AB. E aí eu disse, então, F' de B menos F' de A é menor ou igual que F de B menos F de A. Aí eu montei uma estratégia que era dizer assim, vou pegar o conjunto dos caras em que essa desigualdade vale até ele. Né?
criei assim um B igual ao conjunto do X, tais que f de x menos f de A é menor ou igual que f de x menos f de A. E disse, ó, esse conjunto B, quando eu fizer x igual a A, isso aqui dá zero, isso daqui dá zero. Então, vale, então, eu sei que A pertence a B. X é menor ou igual que B para todo X pertencente a B. Então, eu sei que esse conjunto é não vazio e limitado superiormente. Então, eu disse, então, beta igual a supremo de B. E aí, meu objetivo era provar que beta era o Bzinho aqui. E a única maneira que eu tenho de fazer isso, na minha cabeça, é a seguinte: se eu chegar aqui em beta, se ele não for B, eu mostro que tem um cara mais acima de beta e que essa desigualdade vale. Oi. Porque aí eu tenho isso aqui, né? Quer dizer, isso aqui agora eu não tem mais, né? Quero provar isso aqui. Então, primeiro eu tenho que provar que beta, quer dizer, a minha estratégia é provar beta pertence a B. E 2, beta igual a B. Tá? Se o beta pertence a B e beta igual a B, bom, então vai valer para x igual a B, que é o que eu quero. Tá? Isso aqui que eu quero provar. Olha só, vocês podem não saber a demonstração, mas saber que vocês estão dizendo com isso que se o cara andou com uma velocidade escalar menor ou igual que essa velocidade escalar aqui, então o máximo que ele pode ter chegado ainda é menor ou igual do que esse andou de A até B, tem que estar claro. Né? Não podemos... Certo? Outro dia, conversando com um colega, ele me falou do Cássio Alexandre. Cássio Alexandre foi um professor do nosso departamento que foi trabalhar em Londres, no mercado financeiro, depois em empresa de tecnologia e tal, e nunca mais voltou. E o Cássio Alexandre falou para ele assim, poxa, eu sabia a regra de L'Hopital até eu ver a demonstração. Aí eu... Porque o que está escrito aqui é uma coisa óbvia. Você não pode, depois que você vir a demonstração, você não dizer, pô, agora eu não entendo mais. Tá certo? Está dizendo que esse aqui está andando mais devagar do que esse. Então ele vai menos longe. Porque eu estou pegando os x para os quais isso daqui está definido, né? E as minhas funções. Mas eu posso ser explícito aqui. Tá? Dizer assim, os x pertencentes ao intervalo AB, que são os únicos dos quais essa coisa faz sentido. Então, eles todos são menores ou iguais que B. Bom, então, aí a questão é a seguinte. Primeiro problema que eu falei é que pode acontecer esse beta ser o A. Né? Pode acontecer o seguinte, eu provei que o A está em B, mas eu não provei que tem ninguém além do A em B. Então, o supremo podia ser o próprio A. E aí, como não tem derivada em A, morri. Porque a única coisa que eu tenho para garantir
que vai valer um pouco mais é que esse daqui anda mais depressa do que esse. Então, eu preciso da derivada ali para usar esse dado. Então, sem derivada em A, estou morto. Esse problema eu resolvi dizendo assim, ó, eu vou pegar, vou botar um A1 aqui e vou provar de A1 em diante. Em A1 tem derivada. Depois eu faço A1 tender a A, o meu problema se resolve. Segundo problema é o seguinte, cheguei em beta, vale essa desigualdade aqui. Mas se for igual, não sei. Então, eu vou me concentrar no seguinte, eu vou supor menor. Na verdade, o menor, eu fabriquei um menor aqui, somando alguma coisa, a essa f, de maneira que isso aqui fosse menor. Então, vamos provar o seguinte lema, né? Lema. Se f' de beta é menor que f' de beta, quer dizer, estou dizendo assim, ó, eu estou em beta com a velocidade menor aqui do que essa daqui. Então, vamos ver, menor no mundo da teoria, não importa. Menor é assim, pode ser 0 e 0,00001 ou 0 em 1 milhão, porque você define a escala. Tá bom? Então, é menor. Então, pensa assim, se esse cara aqui está andando a 40 km por hora, agora, nesse momento, e esse está a 60, daqui a um tempinho, que pode ser muito pequeno, mas também não importa quão pequeno seja, esse daqui está mais longe que esse, senão não rolava, né? É essa a ideia. Porque, olha só, você tem aqui f de beta menos f. Quer dizer, é mais ou menos uma coisa assim, ó, você tem f de beta mais h menos f de beta sobre h, pegar assim, h maior que zero. Estou pensando na demonstração, não estou escrevendo, tá? Estou aqui devagando. Né? Esse cara daqui, em módulo, né? Isso tende para esse cara daqui. Ele é menor que esse. Então, se eu usar aquele truque do epsilon lá no meio, né, tem, a partir de um certo ponto, para H suficientemente pequeno, né, esse daqui vai ficar menor que o desse daqui, né? F de beta mais H aqui eu posso até deixar assim, né? Porque a F', isso aqui a F' é positiva, posso botar isso assim, né? Tá legal? Como é que eu provo isso? Eu sei que se esse está abaixo desse, né? Eu vou botar aqui o F' de beta em módulo. E aí eu vou pegar um epsilon que separa os dois. Então, esse daqui que vai tender para esse vai estar aqui para cima, e esse daqui que vai tender para esse vai estar aqui para baixo. Oi. O que faria para assegurar que isso não ia acontecer? Por exemplo, uma hipótese, o que eu poderia escrever para assegurar que isso não poderia acontecer?
Isso. Se estiver em algum lugar, pode passar por lá. Não entendi. O que você está dizendo? Vai chegar em algum lugar depois de passar? Não, beleza, passei do meu beta. Tá? Só que o que eu deveria para segurar, para dar certeza que ia passar um pouco mais da. É isso que eu estou tentando provar aqui. Eu estou querendo provar justamente que eu cheguei aqui e que agora, durante mais um tempinho, esse tamanho daqui vai ser menor do que esse. Como H é positivo, isso daqui, esse H do denominador é positivo. Eu posso tirar o H dos dois. Mas, basicamente, é isso. Ó. Se isso daqui... Então, vamos dizer... Então, o que eu vou dizer? Se F' de beta em modo é menor que beta, então existe. Até posso ser mais mais generoso com o que eu provar mais do que eu preciso, né? Existe delta maior que zero, tal que zero menor que H menor que delta implica F de beta mais H menos F de beta é menor que F de beta mais H menos F de beta. Na verdade, eu vou provar com o H dividindo aqui. Como H é positivo, eu posso botar isso aqui. E o que eu vou... O meu argumento é o seguinte, ó. Está aqui o F' de beta e está aqui o módulo do F' de beta. A minha hipótese é que este está embaixo desse. Então, eu faço o mesmo truque aqui, ó, do ponto médio, chamo isso aqui de epsilon. E agora, para o H suficientemente próximo de zero, o F de beta mais H menos F de beta sobre H. Porque se isso sem módulo tende a F' de beta, com módulo tende para o módulo de F' de beta. É a mesma demonstração. E esse daqui é o F de beta mais H menos F de beta sobre H vai cair aqui. Isso vai dizer que este aqui dividido por H é maior que esse aqui dividido por H, como H, quer dizer, por módulo de H. Né? Como H é positivo, eu tiro o módulo, corto o H e tenho esse menor que esse. Tá legal? E isso vai dar a minha demonstração agora. Por quê? Primeiro, vamos ver se está claro isso. Quer dizer, o fato de ter a desigualdade estrita me garante que eu vou poder separar os dois, pelo menos para H suficientemente pequeno. E H maior que zero. Então, esse lema, vamos ver, esse lema é verdadeiro. Oi. Não, é porque no começo, quando eles estão iguais, as derivadas são iguais, tá certo? Você pode ter dois caras com a mesma derivada e qualquer um dos dois pode ser maior que o outro. Não sei se é isso. Eu falei que eu tinha um problema aqui, porque essa podia ter uma igualdade, e com a igualdade eu não consigo...
Do AN, BN e tal. Agora eu estou supondo... mas eu estou usando o argumento que eu usei para dizer que a inversão da desigualdade não podia acontecer. Eu estou dizendo, bom, se eu tenho a desigualdade tal dos limites, eu tenho que ter essa desigualdade nas funções. Mas é o mesmo argumento, com certeza. Então, a demonstração é a mesma, né? Demonstração, tome epsilon igual a f' de beta menos módulo de f' de beta sobre 2, de limite quando h tende a 0. Vou botar mais aqui, de f de beta mais h menos f de beta sobre h igual a f' de beta. Quer dizer, agora eu estou usando que se esse tende para esse, o módulo, a norma desse tende para a norma desse. E limite, quando h tende a 0 mais, de f de beta mais h menos f de beta sobre h igual a f pequeno linha de beta. Vou ter que escrever aqui, né? Podemos tomar. Vou pegar um delta só já, que é o menor dos deltas, né? Delta maior que 0, tal que f de beta mais h menos f de beta sobre h, tal que 0 menor que h menor que delta. Isso daqui é menor que f' de beta mais epsilon, que é igual a f' de beta menos epsilon. Estou usando o mesmo truque aqui. Quer dizer, esse cara é o ponto médio aqui. Esse aqui é o epsilon. Então, o f' de beta menos epsilon é igual ao f' grande linha em módulo de beta mais epsilon, que é esse cara daqui, que é menor que f de beta mais h menos f de beta sobre h. Aqui, estou tomando h positivo, para poder tirar o módulo aqui. Então, eu posso cortar, tenho esse menor que esse, h é positivo, eu corto aqui, e vale isso. Isso significa que eu vim... Está aqui o meu A1. Vamos dizer, no meu teorema, se vale isso, então, na hora que eu chegar aqui no beta, digamos que eu estou com o teorema, tudo bem, está aqui o A, aí eu vim até o beta, aqui a derivada desse, em modo, é menor que a derivada desse daqui. Então, o que eu mostrei agora é que eu posso andar aqui um pouquinho, pegar um beta mais H aqui, e aí eu tenho f de beta mais H menos f de beta é maior que
Quer dizer, daqui até aqui eu andei mais com esse do que com esse. Só que eu já tinha aqui, ó, f de beta menos f de A, supostamente, né, já era maior ou igual então, se eu somar, eu tenho o quê? Ó? Cancela isso aqui, eu tenho f de beta mais h menos f de A é maior ou igual que o módulo desse mais o módulo desse, que é maior ou igual que a soma dos módulos, que aí cancela, que é maior ou igual que o módulo da soma, que aí cancela esse beta com esse beta. Então, é maior ou igual... Entenderam? Aqui tem... esse mais esse é isso. É maior ou igual que esse mais esse. Esse mais esse é o módulo desse, norma desse mais norma desse, que é maior ou igual que a norma da soma. E a norma da soma é... Então, isso não pode acontecer, porque o beta é o supremo. Então, não pode ter um beta mais H, com H positivo, tal que essa desigualdade também valha. A única maneira disso não poder acontecer é o beta ser B, porque de B, assim, enquanto o B estiver aqui, o beta estiver aqui, eu sempre posso pegar um carinha um pouquinho mais para a direita. Quando o beta for B, aí não, acabou, não tem mais. Nem tem derivada em B, talvez. Oi. É porque eu estou mostrando o seguinte, o beta é o meu supremo lá. Então, se ele for menor do que o B, eu consigo encaixar um H acima dele que vai fazer isso. O que significará que ele não será o supremo, porque essa desigualdade está valendo com x igual a beta mais H. Essa conta que eu fiz aqui foi dizer que eu vim até beta, mas eu posso passar mais um pouquinho de beta. Então, beta não seria o supremo. Enquanto, vamos ver, se o beta estiver aqui, tem derivada, está aqui, então está valendo. Né? Então, o beta tem que ser o B. Nessa história, esse lema é decisivo. E é ele que... Repara como, vamos dizer, toda aquela coisa, tive toda uma trabalheira de introduzir milhões de coisas, mas, na verdade, se eu tivesse posto essa hipótese, estava tranquilo. Mas seria uma coisa assim, poxa, mas o teorema tem que valer com menor ou igual, e não com menor só. Tem uma outra hipótese que eu não coloquei, essa vocês vão me matar. É o seguinte, pelo menos no caso real, né, sem pensar na função vetorial aqui, se eu supusesse que tudo é integrável, que as derivadas são contínuas, por exemplo, integráveis, eu integrava e usava a desigualdade que se f de x é menor ou igual que g de x, a integral de f de x menor ou igual que g de x vale a desigualdade e pronto. Entendeu? Se eu tivesse colocado assim, né? Digamos assim, era f' de x em módulo é menor ou igual que f' de x. Mas se eu pudesse integrar, então, a integral de a até b de f' de x menor ou igual que a integral de a até b de módulo de f' de x, aqui pensando função escalar, tá? Porque o módulo é maior ou igual, que é menor ou igual que a integral de a até b do f' de x. E aí esse é fzinho de b menos f de a, esse é fzão de b menos f de a. E eu podia botar com
A mesma coisa com menos, né? Porque se eu botar menos aqui, aí dá o f de A menos f de B e pronto. Estaria tudo demonstrado. Se eu supuser que tudo é, vamos dizer, todo mundo é contínuo aqui, por exemplo, está valendo, tá? Mas eu fiz não, porque eu fiz questão de pegar, não, vou pegar um teorema que tem a demonstração, porque agora para usar esse lema aqui não é difícil, mas para usar esse lema eu preciso trocar. Então o que eu fiz para usar esse lema, né? Eu supus, lembrando aqui, a minha... eu tinha, assim, módulo de norma de f' de x é menor ou igual que f' de x. Aí eu peguei e disse, não, mas eu vou trocar essa f daqui por uma g. Eu defini g de x é igual a f de x mais epsilon x menos a. Agora, g' de x é igual a f' de x mais epsilon. Eu peguei um epsilon maior que zero qualquer, mais epsilon. Agora, ele é estritamente maior. Então, isso aqui sai tranquilamente. E supus também que eu peguei A1 maior que A, menor que B, né? Então, tem derivada em A1. Então, o caso que porque eu chamei a atenção para o fato de que o meu beta, o supremo, podia ser o ponto de partida, o próprio A. Sem derivada em A, eu não ia poder fazer isso. Então, eu disse, não, eu vou começar um pouquinho depois de A. Então, se eu pegar o A1 maior que A, botar aqui A1, eu vou provar no final das contas, que f de B tem um detalhe aqui que eu não... Bom, deixa assim. Vou provar que f de B menos f de A1 é menor, né, que G de B menos G de A1, que é igual a f de B menos f de A1 mais epsilon. Vou botar aqui menor ou igual, né? Mais epsilon B menos A1. Aqui, na verdade, vamos dizer, mesmo que suponha que mesmo assim que eu tenha provado isso aqui. Só que esse é menor que esse. Agora eu faço esse epsilon tender a zero. Tá? Essa desigualdade aqui, suponha agora que está todo mundo parado, B, A1, está todo mundo parado, só que o epsilon está tendendo a zero. Então, quando o epsilon tende a zero, isso aqui tende... Quando o epsilon tende a zero, isso tende para f de B menos f de A1. Então, essa desigualdade aqui, eu não posso mais garantir assim, mas eu posso garantir menor ou igual. Tá? Repara que aqui teve o detalhe técnico que eu inseri, eu criei, como a minha f não ia satisfazer essa hipótese daqui, eu troquei a minha f por uma g que satisfaz aquela hipótese ali. Com essa hipótese, está resolvido desde que eu comece no A1. Então, eu tenho essa desigualdade aqui. Esse cara é menor que esse, mais esse pouquinho aqui. Quando o epsilon tender a zero, essa desigualdade aqui vai se manter, mas sob forma não de desigualdade estrita. Então, eu vou concluir que esse cara daqui vai ser maior ou igual que f de B menos f
de A1. Então, está valendo isso. Agora eu faço o A1 tender a A. Quando o A1 tende a A, o F de A1 tende para F de A, porque a F é contínua. Esse cara está parado. Peguei a norma ou o módulo, isso tende para o módulo desse. Vale essa desigualdade aqui, ela continua valendo. Então, eu vou ter agora F de B menos F de A é maior ou igual que F de B menos F de A, que é o meu resultado. Tem uma coisa que eu não provei, foi que o beta pertence a B. Mas é a mesma coisa assim, ó. Essa desigualdade vale para todo x, para todo x não, vale para, tá certo? Eu tenho beta sup de B. Então está aqui o beta, e aqui estão os elementos de B. Tem que ter uma sequência xn com xn pertencente a B para todo n, tal que xn converge para beta. Você provar que beta é desenho sem for supremo. Mas isso já não prova que está. Não. Porque, na verdade, na prova, né, eu usei que a desigualdade valia até beta. Lembra que eu fiz a desigualdade? Vamos dizer, o lema garantia que de beta para frente vale. Mas eu usei também o de beta para trás. Porque eu somei, né? Aqui está o A, aqui está o beta, aqui está o beta mais H. Então eu escrevi F de beta mais H menos F de beta mais F de beta menos F de A. Na verdade era 1, mas vamos botar o A aqui. Escrevi isso daqui é maior ou igual que F de beta mais H menos F de A. Mas eu usei que esse daqui era menor ou igual que F de beta menos F de A, que equivale a dizer que beta está em B. Tá certo? Porque essa propriedade aqui caracteriza os caras que satisfazem essa desigualdade, os x que satisfazem essa desigualdade, estão em B. Então, eu estou usando que o beta está em B. Se eu pegasse um x um pouquinho menor do que beta, também ia valer, podia andar mais um pouquinho. Só que podia dar um azar de eu andar um pouquinho que não passasse de beta. Então eu quero pegar, estou em beta, agora eu ando um pouquinho, então eu passei de beta. Então eu tinha que provar que o beta está em B. E o beta está em B exatamente por isso, porque eu posso, como ele é o supremo, cada vez que eu pegar vamos dizer, beta menos 1 sobre n, eu posso botar um cara de B aqui. Então eu crio uma sequência xn convergindo para beta, satisfazendo essa desigualdade aqui. Quando eu passar o limite, xn tende para beta, f é contínua, f de xn tende para f de beta. E aí essa desigualdade, mesma coisa, fzinho é contínuo, então f de xn tende para f de beta. Então a desigualdade se mantém, então o beta está em B. Então eu trabalhei ali no fio da navalha. Né? Mas é uma demonstração difícil, porque a gente
enxugou as hipóteses, né? Eu não supus que as derivadas eram contínuas, que elas eram integráveis e tal. Isso. Ainda, na verdade, ainda dá para botar hipóteses menos rigorosas. A primeira, que é meio clara, é a seguinte: se isso vale no intervalo AB, se eu supusesse que a função é contínua no intervalo todo e não tem derivada num certo ponto aqui, mas vale as desigualdades, aí a desigualdade ia valer daqui até aqui e daqui até aqui. Então ia valer no intervalo todo. O que significa que se eu picotar, pegar um monte de pontinhos aqui onde não tem derivada, também vai valer. E mais, eu só usei a derivada à direita. Porque eu usei a derivada à direita para ir do beta para a direita do beta. Então, eu nem preciso saber se tem derivada em todos os pontos, basta que tenha derivada à direita em todos os pontos. Para que eu vou querer isso? Mas se você pegar uma função convexa, no intervalo AB, ela vai ser, no intervalo fechado, ela vai ser contínua necessariamente e vai ter derivada à esquerda e derivada à direita também em todos os pontos. Então ela pode, vamos dizer, não é claro que ela vai, vamos dizer, que esse negócio, aqui o número, mas você pode pensar assim, pega uma função convexa que tem pelo menos um número finito de bicos, ela não tem derivada nesses bicos, mas ou simplesmente, vamos ver, você pega a função convexa, ela tem derivada à direita em todos os pontos. Ela é contínua. Então, o teorema vai valer para ela. E aí eu estou numa situação que a função realmente ela pode não ser derivável em muitos pontos, e mesmo assim o resultado vale. Mas aqui na verdade, o meu propósito foi fazer uma demonstração trabalhosa, técnica, de um resultado mais ou menos simples, útil, importante, mas basicamente para discutir esses detalhes, assim, que é mais ou menos como, vamos dizer, você fazer um projeto, é isso, né? Você faz o projeto, aí você começa a cuidar dos detalhes e tem que cuidar de cada detalhe para no fim dar tudo certo. Uma vez eu assisti uma palestra, era um negócio de discussão sobre caos. Então tinha gente de filosofia, gente de matemática, e tinha também uma artista chamada Fagel Strover, já morreu, fazia gravuras e tal, e era uma mesa redonda, ela foi a última a falar. Ela disse, não, mas eu vim aqui falar para vocês entenderem como a maneira de construir, de trabalhar do artista é diferente da de vocês matemáticos. Aí ela disse, não, eu vou usar para isso o Guernica, que é o quadro do Picasso. Você vai falar Guernica? Guernica foi um quadro, Picasso foi um pintor espanhol, acho que ele era comunista, hein? Mas ele é um dos pintores mais famosos do século XX, né? E você sabe que teve uma guerra civil na Espanha. A Espanha declarou a República, aí houve o Franco, surgiu e tal. E o Franco, que venceu a guerra e governou a Espanha durante mais de 40 anos depois, no meio das democracias ocidentais, ele teve o apoio da Alemanha nazista. E a Força Aérea Alemã bombardeou
Uma cidade, Guernica era uma cidade que estava no comando dos republicanos e foi bombardeada pelos nazistas. E o Picasso ficou horrorizado e tal, e ele fez um quadro para descrever isso, que ele fez questão que ficasse na ONU até a Espanha se tornar democrática. Não era nem na ONU, mas ficou em Nova York até a Espanha se tornar democrática. Isso só foi acontecer nos anos 70, a Guerra Civil foi em 36, por aí, mais de 40 anos depois. E aí os americanos não queriam devolver, foi um negócio assim, mas acabaram devolvendo. E ela contou a história porque ela disse que o Guernica tinha todos os estudos. Então ela começou a explicar como é que o Picasso começa, ele tem uma ideia geral e tal, depois ele vai desenvolvendo os detalhes e tal, de repente ele tem uma sacada e tal. E aí ela foi falando, explicando como era tão diferente, e quanto mais ela falava, pelo menos para mim, ficava mais evidente que é exatamente a mesma forma como a gente faz para demonstrar um teorema, uma coisa assim. Justamente você tem uma... Não é nem demonstrar, é enunciar, porque no começo você nem sabe quais são as hipóteses, então você fica meio fagando assim, até dizer, mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, até dizer bom e tal. Aí tem uma hora, no meio da coisa, que você diz, não, eu acho que o enunciado é esse, agora eu vou trabalhar mais objetivamente os detalhes. E é muito parecida a maneira de pensar. Vamos dizer, um teorema tem uma coisa meio estética, uma coisa... Enfim, também não é muito diferente você fazer um programa, também tem isso, né? Você fazer um programa grande que faça alguma coisa, você tem que pensar um bocado, tomar uma série de decisões, recomeçar, às vezes. E tal. Por isso é importante o trabalho prévio, né, até você decidir por onde você vai, porque não é nada engraçado depois de ter milhares de linhas de código, você dizer, não, vou mudar aqui. Mexe em tudo. Então, é assim. Temos tempo ainda? Como é que é? Hã? 15 minutos? Não sei o que nós vamos fazer. Hã? Não entendi? Fora os acréscimos. Não, hoje não tem acréscimo. Eu até, ao contrário, estou tentando terminar mais cedo, porque minha mulher está viajando, eu tenho que sair correndo, pegar meus filhos na escola ainda, lavar as mãos, levar os negócios e tal. Então, acho que podemos terminar aqui, a menos se tiver perguntas, alguma coisa assim. Tá bom. Então, esse é o teorema dos acréscimos finitos, mas principalmente os detalhes da demonstração.